vocês? Hoje, dia 5/10, segunda-feira, estamos recheados de coisas boas. E aí, como que passou o seu final de semana? Brincou muito, se divertiu, foi para casa da vovó, teve um almoço em família? Que legal, não é mesmo? Então, antes de começar a nossa aula, vamos realizar a nossa acolhida? Vamos? Então, vamos lá. A nossa acolhida de hoje fala do valor da nossa palavra. Isso mesmo, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Não é preciso jurar. Se alguém chega a duvidar, não acreditar em você, em suas palavras verdadeiras, continue insistindo, isso mesmo. Seja fiel de qualquer maneira. Nas palavras, os homens não creem mais, precisam de juramentos, não é mesmo? Mas que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Nossa missão é resgatar o valor das palavras e da nossa lealdade, batalhar pela verdade e pela honestidade. Isso mesmo. Curve a sua cabeça, faça oração, que o Senhor, que a nossa palavra tenha mais valor que os papéis. Não é verdade? Que possamos pedir ao Senhor para nos direcionar, para cuidar da nossa vida, da vida da nossa família. Amém? Então, que nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. E que possamos sempre batalhar pela nossa honestidade. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos para a nossa aula de hoje? Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos para o nosso conteúdo de português e ciências. Pois antes de nós falarmos do nosso conteúdo de hoje, nós vamos tratar de um assunto, de uma data muito importante, que é o Dia das Crianças. Você sabia que dia 12 de outubro se comemora o seu dia? Que legal, que privilégio, não é mesmo? Ter o Dia das Crianças. Que legal! Nós vamos ter nessa semana uma surpresa. Mas que surpresa é essa, professora Michele? Surpresa é surpresa. Vocês vão ficar sabendo o que é. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que tenham o privilégio de celebrar essa data, sabia? Porque tem muitas crianças que não têm esse privilégio de celebrar uma data tão importante, que é o Dia das Crianças. Nossas atividades essa semana serão bastante divertidas. Vamos ter pipoca, musicalidade, receitas, curta-metragem, quiz, pinturas, pesquisas e muito mais. Não é? Viu só que legal? Vamos fazer atividade, mas vamos fazer as nossas atividades se divertindo. Olha que legal! Então, vamos para o nosso conteúdo, certo? Nós estamos longe, porém, estamos o quê? Conectados. Vamos para a nossa atividade de português e de ciências, cujo conteúdo é um gênero textual, pesquisa de opinião e reportagem. E alimentação saudável durante a pandemia. Professora Michele, você colocou 2 conteúdos. Como que a gente vai trabalhar português e ciências juntos? E olha só, a professora não colocou aqui, mas nós podemos trabalhar português, ciências e OPE, tudo junto nesse conteúdo de hoje. Você sabia disso? Né? Nós vamos estudar o quê? Nós vamos falar de alimento saudável, de alimento que você não gosta, mas que é necessário, né, para você crescer forte, saudável. Nós vamos falar de notícias, vamos fazer pesquisa. Olha que legal! Hoje nós vamos estudar 2 tipos de gênero textual. Porém, cada texto possui uma linguagem e uma estrutura. Então, cada texto possui o quê? Uma linguagem e uma estrutura. Vamos ver quais são eles? Mas de antemão eu já te falo, é reportagem e pesquisa de opinião. Vamos observar como que funciona? Nós vamos falar de reportagem agora. Anote aí no seu caderninho. É muito importante.
Como principais características da reportagem, podemos citar a presença de títulos. Toda reportagem não tem um título? Pois é, a presença de título e a escolha de temas atuais, ok? De cunho jornalístico, cuja linguagem é clara e simples. Então, quando eu leio uma reportagem, eu vou observar que no texto é o quê? Tem uma linguagem clara e uma linguagem simples. Isso mesmo, professora Michele. Crianças brincam, se divertem e também se alimentam bem. Ah, professora, agora eu tô começando a entender como que vai funcionar essa atividade de português e ciências junto. Nós vamos estudar uma reportagem cuja reportagem vai trazer um título para nós. Um texto cujo título é Alimentação Saudável. Entendi, professora. Você costuma ter comportamento saudável? Comer verduras, legumes? Tem? Ou você costuma tomar só Coca-Cola, batata frita, skinny, produtos industrializados? E aí, em momentos de pandemia, você costuma comer bem ou não? Vamos ver um exemplo de reportagem? Crianças brincam, se divertem e também se alimentam bem. A saúde está relacionada aos cuidados que devemos ter com a manutenção dos alimentos diário. Você já observou? Você dorme até meio-dia e já acorda e vai almoçar? Ou você acorda mais cedo, vai para a live da professora Michele, toma aquele café da manhã, ingere com esse calor bastante água, vai ao banheiro com frequência por causa da porque você ingere muita água. E aí, o que você costuma fazer? Você observa se você se alimenta bem? Se você ingere bastante água? Sim? Você costuma ter comportamentos saudáveis? Olha só que legal! Alimentos saudáveis, frutas, verduras, bastante água. Observe a imagem que você está vendo agora. Olha só as crianças comendo, não é mesmo? Vamos ver a reportagem? Comportamentos saudáveis para cultivar com as crianças durante a pandemia. Estar perto de pequenos neste período pode ser um convite para uma vida mais saudável. Quando que foi escrito isso? 12 de agosto de 2020. Ah, ele escreveu dia 12. Essa reportagem então foi escrita dia 12 de agosto de 2020. Olha só, a mãe fazendo um alimento saudável para o seu filho. Não é um privilégio muito grande a mãe fazer um alimento saudável para você? No almoço, no café da manhã, na janta, no lanche. Que legal, não é mesmo? As famílias pelo mundo afora estão experimentando a nova realidade proporcionada pela chegada do Covid-19. Você já observou isso? Você está em casa, aí a mãe prepara, né, um lanche saudável para você. Ou, professora, mas minha mãe trabalha. Mas você pode ter a oportunidade de estar com seu pai, com a sua avó, com a sua tia, que também é responsável por você, né? Então, a professora, quando traz a presença da mãe, ela está falando de um responsável, da vovó, do vovô, do papai, da titia, né? Crianças estão se adaptando a uma vida mais caseira e virtual. Sabia disso? Mas apesar do cenário parecer pouco propício, essa pode ser uma ótima oportunidade para a família ficar mais próxima e desenvolver um conjunto de rotina. Você tem uma rotina? Você acorda cedo? Participa da aula da professora Michele no YouTube? Faz todos os seus deveres? Se alimenta bem? Dorme muito bem? Você já pensou nisso? Para conversar sobre alguns comportamentos que podem ser cultivados com as crianças durante a pandemia, na reportagem fala que a doutora Márcia, ela é uma nutricionista especializada em nutrição, né? Ela vai falar pra gente nessa reportagem sobre o quê? Nutrição, saúde alimentar. Isso em momentos de quê, professora Michele? Em momentos de pandemia, isso mesmo.
os alimentos de um jeito amigável. Ou você acorda cedo e fala, eu não vou comer não, tem só isso? Vamos pensar, não é mesmo? Não é difícil encontrar muitas crianças por aí, não é mesmo? Torcendo o nariz, falando que não gosta de verdura e de legumes. Será que isso é correto? Né? Então, na reportagem, ela trata disso pra gente. Mas esses alimentos são essenciais para uma boa nutrição, desenvolvimento e manutenção da nossa saúde. Isso mesmo, na reportagem, está tratando de quê? De alimentação saudável em momentos de pandemia. E que nossos responsáveis estão fazendo mais o quê? Estão mais próximos da gente e fazendo legumes, verduras, não é mesmo? Além disso, cozinhar um alimento ganha muito mais significado, maior que só alimentar o corpo, saciar a fome e fornecer energias, vitaminas e sais minerais. Sabia que cozinhar não é melhor do que você ir lá e comprar ele pronto? Não é verdade? Então, não é um momento propício, em momentos de pandemia, você fazer um alimento com a sua mãe? Olha só que legal! Ajudar a mamãe na hora do almoço ou quando ela for fazer um bolo, aí a gente liga aquela música e interage. Isso é empatia familiar, crianças. Nossa, professora, eu estou estudando tudo isso, está? Na disciplina de português, de ciências, a gente consegue também agregar a disciplina de OPE. Isso mesmo. Quando a mamãe estiver cozinhando com você, ligue um som, ajude a mamãe, crie um ambiente saudável, propício nesse momento tão complicado que nós estamos passando. E isso, crianças, isso mesmo. Então, essa reportagem vem trazer isso para nós no dia de hoje. Isso. Para as crianças, esse impacto é ainda maior, uma vez que elas tendem a comer mais por prazer e sem pensar. Olha só, nós vivemos esse momento de pandemia. Não se preocupe, vai passar, né? O importante é você acordar cedo, fazer uma caminhada com a mamãe, participar da aula da professora Michele, criar uma rotina, se alimentar bem. Professora, não tem como eu fazer a caminhada com a minha mãe. Faça um exercício em casa, se alongue, né? Faça polichinelo, cuide do seu corpo, cuide de você, ok? Entenderam o que é uma notícia? Entenderam que nós tratamos na aula de ciências? Falamos um pouquinho também, uma dica de OPE, sabia disso? Tudo bem, nós vimos o que é uma reportagem, a professora colocou na descrição uma reportagem que fala sobre alimentação saudável em momentos de pandemia. Agora nós vamos para o nosso segundo texto, que é uma pesquisa de opinião. Isso mesmo, falamos de reportagem e agora vamos falar de pesquisa de opinião. O que é uma pesquisa de opinião? Geralmente, essas pesquisas elas são feitas para representar a opinião da população. Você já fez uma pesquisa? Já? Então, ela representa a opinião das pessoas, fazendo-se uma série de perguntas a um pequeno número de pessoas e então uma sondagem de opinião para um grupo maior dentro do intervalo de confiança. Então, você tira um momento para fazer perguntas para a mamãe, para o papai, para o seu tio, se você tem um irmão, para o seu irmão que está aí com você. Isso é uma pesquisa. Você vai pesquisar o que outra pessoa pensa sobre determinado assunto, não é mesmo? É uma forma eficiente de coletar informações de um grande número, né, de pessoas. A pesquisa de opinião é feita por meio de um questionário. Viu que legal, meninos? O que é uma pesquisa de opinião? É a opinião de outras pessoas, né, por um determinado tema que você vai fazer. Olha que legal, nessa semana de Dia das Crianças, nós aprendemos, o que nós aprendemos? Aprendemos na aula de ciências, de português e uma dica de OPE, trabalhar a empatia familiar, ligar uma música, ouvir a opinião das pessoas. Olha que interessante, porque no momento que você está fazendo, ajudando a mamãe, uma comida, um bolo, um jantar, um café da manhã, você está ali compartilhando a sua opinião com a mamãe, você está conversando com ela, se aproximando, seja da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Que legal, não é mesmo? A nossa atividade também é
bastante divertida. O que você vai fazer? Lá no seu livro de português 2, na página 115 e 116, você vai responder algumas questões que estão na página 117, 118 e 119. Professora Michele, é muita coisa. Não é. Você vai ver que não é. Você vai fazer uma pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa de opinião com os seus familiares. Olha só que legal. Não é preciso você se deslocar de uma casa para outra, porque vivemos em um momento de pandemia. Nessa atividade, vai falar sobre alimentação saudável, ok? E você vai fazer uma pesquisa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com o seu irmão, tá bom? Faça atividade se divertindo, viu? Lembre-se que essa semana você é o artista e nós vamos fazer as atividades se divertindo. São atividades legais, lúdicas, ok? Então, A2, qual é a nossa atividade número 2, professora Michele? No seu caderno de ciências, o que você vai fazer no seu caderno de ciências? Você vai escrever 3 comidas que você mais gosta. Vou escrever 3 comidas que eu mais gosto. Na live de amanhã, iremos compartilhar com a turma a comida que repetir por mais vezes. Montaremos uma receita para ser realizado junto com a família. Olha só, na nossa aula de OPE. Não se esqueça, o prato de comida deve ser saudável, viu? Exemplo, sanduíche natural, pipocas, verduras, vitaminas. Olha que divertido. Então, entenderam? Atividade 1. Livro de português, você vai realizar uma pesquisa muito divertida que fala sobre alimentação saudável. No caderno de ciências, você vai colocar 3 tipos de comida saudável que você mais gosta, ok? E vai compartilhar na live de amanhã com a professora Michele e com seus colegas, tá bom? Essa então foi a nossa atividade de português e matemática. E, crianças, façam as atividades se divertindo, ligue uma música, compartilhe sua opinião com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, tá bom? Então, ok. Vamos para a nossa atividade de matemática? O que nós vamos fazer na nossa atividade de matemática de hoje, professora Michele? Nós vamos trabalhar conteúdo novo, que legal! Porcentagem em gráficos, isso mesmo, crianças! Gostaria que todos participassem, ok? Vamos observar como que funciona a porcentagem em gráfico? Olha só, observe a imagem. Alunos da escola municipal, olha, 20% o quê? Estão matriculados no ensino médio, 35% na educação infantil e 45% no ensino fundamental. Olha o símbolo da porcentagem aqui. Quando eu olho esse gráfico, eu vou saber interpretá-lo pelo seu título e pela quantidade, pela porcentagem, no caso, que está inserido e escrito na minha legenda. Isso mesmo, 45% do ensino fundamental, 35% e 20% é a minha legenda, que vai fazer com que no momento que eu for fazer a leitura, eu consiga compreender de fato o que o gráfico está falando para mim. Ok? A porcentagem, ela possui uma representação através de uma fração centesimal. E aí a gente tem que observar o seguinte: quem é o nosso denominador? O denominador tem que ser igual a 100 ou um número decimal. Um número decimal, 10, por exemplo. Ela é muito utilizada para representar partes de um inteiro. Isso mesmo, crianças. Não fiquem preocupadas. Professora Michele, eu não estou dando conta. Vamos ver alguns exemplos? Observe. Eu tenho 12, olha por cento. Eu tenho 12 por 100. Agora, esse aqui é o 0,12. É meu número o quê? Decimal. Nós trabalhamos isso no começo do ano. Você se lembra disso? Está escrito no seu caderno. Mas se você tiver dúvida, chame a professora Michele no WhatsApp. 32 por 100, ó, 0,32. 3%, 3 por 100, 0,03.
90 por 100, 0,90. Isso mesmo. E a última? 50%. 50 por 100, 0,50. Ficou claro, turminha? Entenderam? Que legal! Vamos fazer a nossa atividade, mas de uma maneira diferente? Vamos fazer a nossa atividade se divertindo? Então vamos lá. Pegue seu livro de matemática 2, ok? Se você não tem o livro de matemática 2, a professora vai disponibilizar para você a foto do livro, ok? Ok? Vamos lá. Matemática, livro 2, página 22, e responda apenas a questão de número 1. É só uma questão que você vai responder, ok? Faça atividade divertindo-se. Lembre-se, essa semana você é o artista. Olha que legal! Agora, o que vocês acham de brincarmos? Vamos brincar de adivinha? E aí, hoje vamos brincar, na aula de hoje, nós vamos brincar de adivinha. Amanhã, você conta pra mim na live se as pessoas que estavam ao seu redor gostaram dessa brincadeira. Porque hoje eu vou fazer com você, mas depois que terminar a aula, você pode fazer com a sua mãe, você pode fazer com seu pai, com seu irmão, ok? Professora Michele, vamos brincar de quê? Vamos brincar de adivinha. Adivinha, isso mesmo. Tente responder e faça a brincadeira com seus familiares, ok? Eu vou fazer a pergunta para vocês, mas a professora Michele vai deixar a resposta para você poder fazer a brincadeira com quem está ao seu redor nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Olha só, 3 perguntinhas. O que é? Anda com os pés na cabeça. O que será que é, professora Michele? O Igor deve estar pensando o que é. A Isabela também. A Isabelle e a Yasmin. Todos do 5º ano A e todos do 5º ano B. Sei muito bem disso, não é não, João Gabriel? Que você também está pensando o que deve ser? Fábio, John, Davi Campos, Felipe. Vocês estão pensando o que é? O que é? A esfera disse para o cubo. O que a esfera disse para o cubo? O que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta. Vocês já sabem a resposta? Que bom! Olha só a resposta aqui, ó. Piolho. Que é? Anda com os pés na cabeça. É o piolho. O que a esfera disse para o cubo? Deixa de ser quadrado. Quanto mais se tira, mais se aumenta. O buraco. Essa foi a nossa brincadeira de hoje. Que legal, não é mesmo? Agora você faça com quem está ao seu lado, ok? Espero vocês na live de amanhã. Um grande beijo, um abraço para você. Ser criança é ser feliz, correr, brincar até se cansar e ainda pedir bis, não é mesmo? Beijinhos carinhosos da professora Michele. Que essa semana seja recheada de coisas boas, não só aqui na nossa aula, mas em tudo que você for fazer, tá bom? Espero vocês na live de amanhã e as atividades também. Um grande beijo e um grande abraço. Tchau, crianças!